E aí, gente? Vamos lá, que é o professor Davi Freitas deixando uma dica para você, que é a primeira coisa que eu acredito que você tem que aprender quando você começa a estudar inglês, que é justamente aprender as pessoas em inglês. Nessa aula a gente vai aprender as pessoas em inglês, as pessoas do singular e do plural, e não basta você saber as pessoas do singular e do plural, você tem que saber na ordem certa, certo? Então vamos lá. E quais são as pessoas do singular e do plural? Moleza, gente. É o que a gente aprende na escola. Quando você fala eu, tu, ele, nós, vós, eles. Essas são as pessoas na ordem certa. Lembra que se você decorar na ordem errada, isso vai atrapalhar você mais na frente. Então, isso aqui a gente já aprende em português quando a gente vai para o colégio. E as pessoas que conjugam verbos para criar frases são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vai acontecer um pequeno detalhe aqui nesse eles não, aqui nesse ele no singular na língua inglesa. Dá uma olhadinha. Existe uma variação na língua inglesa para esse ele aqui que eu estou te mostrando. Esse ele pode ser também ela, ou esse ele também é diferenciado quando a gente fala sobre uma pessoa ou sobre um objeto. Então você repara que na sequência em língua inglesa, esse eu, tu, ele vai ganhar mais duas versões, ela e objeto. A gente vai dar uma olhadinha nisso agora mais na frente. Presta bem atenção. Então as pessoas em inglês, a ordem correta vai ficar assim: eu, tu, ele, ela e objeto no singular, certo? Esse objeto aqui é o ele ou ela. Daqui a pouco a gente vai ver isso. E as pessoas do plural, nós, vós, eles. Você repara que no plural, esse eles, que vai ser uma única palavra, ele pode ser usado tanto para eles, quanto para elas, quanto para objetos no plural. Então essa diferença aqui de separação normalmente só existe no singular. No plural é uma palavra só, no singular são três. Recapitulando, em inglês as pessoas na ordem correta são eu, tu, ele, ela e objeto no singular, nós, vós, eles. Vamos continuar. Passando isso para inglês. Eu, em inglês, se fala I. Você repara que em inglês se fala de uma forma e se escreve de outra. Primeiro você tem que decorar a pronúncia. Ficou bem craque na pronúncia? Aí você decora como escreve. Repara que esse eu, que em inglês se fala I, se escreve apenas uma letra I. Só que esse I tem que ser sempre maiúsculo. Então, eu em inglês é I, tu em inglês é you. Cuidado que esse tu é a mesma coisa que você, certo? Então, quando você quiser falar tu ou você, em inglês vai ser sempre a mesma coisa, you, que se escreve assim. Ele se fala he, que se escreve dessa forma. Então, vamos nas três primeiras pessoas em inglês novamente. Eu, que se fala I, tu ou você, que se fala you, e ele, que se fala he. Vamos para as variações. Ela se fala she e se escreve dessa forma. Agora, se esse ele ou esse ela não for uma pessoa, for um lugar, for um objeto, for um animal, aí a gente não vai falar que ela é she. A gente vai falar que esse ela é it. Por que eu coloquei esse T aqui embaixo, essa marquinha embaixo da letra T? É porque quanto menos você pronunciar esse T aqui, melhor. It, it, it. Repara que ele não é na mesma altura. It é it. E aí você come um pouco do som desse T aqui. Então, o que é it? Seria ele ou ela, quando eu não estou me referindo a uma pessoa, quando eu estou falando sobre um objeto. Então, voltando aqui para as pessoas no singular, eu que é I, tu ou você que é you, ele que é he, ela que é she, e se esse ele ou esse ela não for pessoa, for um objeto, por exemplo, vai ser it. Agora vamos embora continuando aí para as pessoas do plural. No plural, nós, se fala we. Escuta bem, we. We significa nós.
Voz, em inglês, é you. Olha que coisa interessante. Para começar que voz é a mesma coisa que vocês. E repara como é que eu falo isso. You é a mesma coisa aqui do tu, olha. Que no singular também era you. Então toma bastante cuidado com essa palavra you, que significa tanto você quanto vocês. Tanto tu quanto vós. O you é uma palavra que aparece tanto no singular quanto no plural. Se eu te perguntasse assim, qual é o plural de you? Você me responderia you também, certo? Então, voltando lá para o plural, nós em inglês se fala we, vós em inglês se fala you e eles em inglês se fala they. Só que agora, no plural, não tem diferença para elas e para objetos. Independente se é masculino, se é feminino ou se é pessoa ou não, eles vão sempre usar a mesma versão. Tá vendo aqui? Que vai ser sempre a mesma coisa. They. Então, they significa eles, they significa elas e they significa eles ou elas quando eu estiver falando sobre objetos. E aí estão as pessoas do plural. Nós, we, vós e you, eles ou elas, they. Vamos resumir então. Eu em inglês se fala I, tu é you, ele é he, ela é she e o objeto no singular é it. Eu, tu, ele, ela, o objeto. I, you, he, she, it. Vamos para as pessoas do plural. Nós, que é we, vós, que é you, e no plural não tem diferença. Então, eles, elas ou objetos no plural em geral vai ser sempre they. Então, resumindo, nós, vós, eles ou elas ou objetos, we, you e they. Vou deixar para você então aí a tabela completa. Dá uma olhadinha. Eu, tu, ele, ela, objeto. I, you, he, she, it. Nós, vós, eles. Sabendo que esse eles serve tanto para pessoa masculino, feminino, como pessoa ou não. Então, nós, vós, eles, elas e objetos seria we, you e they. Então, esse aí é o primeiro passo que você tem que ter para você aprender qualquer coisa em inglês. Não tem como você criar nenhuma frase, não aprender nenhum verbo, porque o verbo vai variar de pessoa para pessoa. Então, a primeira coisa que você tem que ter como meta na língua inglesa é você dominar esses vocabulários que você está vendo aí agora nesse exato momento. Você tem que saber as pessoas e você não pode ter dúvida nela. Eu pergunto a um aluno assim, me diga um negócio, como é que eu digo ela em inglês? Ele responde, she. E eu pergunto, e se ela não for pessoa? Ele responde, it. E como é que eu digo elas? Ele fala, they. Isso aí, bacana. Como é que eu digo eu em inglês? E ele responde, I. Como é que eu digo vocês em inglês? Ele responde, you. E como é que eu digo tu em inglês? Ele responde, you. Eu falo, caramba, que bacana, hein? Me diz um negócio. Como é que eu digo nós em inglês? E ele fala, we. Como é que eu digo ele em inglês? Ele fala he. E se esse ele não for uma pessoa, for um lugar, por exemplo, ele responde it. Então, gente, é assim que tem que ser. Isso aí que você está vendo é a sua primeira meta na língua inglesa. Não adianta estudar nada em inglês se você não domina a tabela que eu coloquei para você com as pessoas em inglês. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Que em inglês significa I, you, he, she, it, we, you, they. Se quiser mais dicas como essa, que vão ajudar muito nos seus estudos e acelerar a sua fluência, basta você dar um pulinho no meu blog, vocêfalandoinglês.com. Lá você vai ver dicas, certo? Para que você possa avançar cada vez mais na sua língua inglesa. E também você vai lá, tem um livro grátis que eu deixo para você. Quando você entrar no blog lá, tem um link para você baixar um e-book grátis com os primeiros passos para você aprender inglês. Essa foi a dica de hoje. Acompanhe as próximas aí, porque nesse ano você vai finalmente aprender a falar inglês. Um grande abraço, até a próxima!